Vamos lá, então a gente vai prosseguir. No capítulo 6 vai falar sobre a lei do nazireado, tá? Então a lei do nazireu. Só a título de curiosidade, em Gênesis 49, 26, tá? O patriarca Yosef, tá? O patriarca Yosef, ele é chamado pela Torá de Nezir, tá? Nezir. Se tirar o sinal maçorético é Nazir, porque no palio hebraico não tinha sinal maçorético, tá? Então olha o que diz em Gênesis 49, 26. Quando Jacó vai abençoar Yosef. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de Yosef, sobre o alto da cabeça do que foi Nezir, nazireu entre seus irmãos, tá? Então no hebraico, quase nenhuma Bíblia vai trazer isso, tá? Por isso que nada substitui a gente estar lendo isso no hebraico, tá? Quando Moshe vai abençoar também as tribos, Moshe também, lá em Deuteronômio, ele se refere a Yosef como um Nezir também, tá? Como um nazireu também, tá? Então, talvez muitos não soubessem disso, tá? Talvez essa elevação espiritual que Yosef tinha, né? Pelo menos a Torá coloca as mesmas letras que são usadas para o nazireu, tá? Na mesma posição. Ó, Deuteronômio 33:16. E com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de Yosef e sobre o alto da cabeça do que foi Nezir, nazireu entre seus irmãos. Ele tem o esplendor de um primogênito do seu boi, né? Aí vem continuando, tá? Então, talvez Yosef, né, tivesse aquela elevação espiritual toda, pode ser que ele fosse um nazireu, tá? Então essas letras aparecem para ele, tá? Nezir, tá? Então, que a gente vai ver nesse texto de Gênesis, tá? Então a letra Nun, Zain, Yud, Resh, tá? Nezir. É a mesma palavra que é usada para Nazir, nazireu. Pode falar. O Birata está perguntando, teria sido esse então o primeiro nazireu? Se de fato Yosef for um nazireu, nesse caso seria ele então o primeiro a ser mencionado nas escrituras, né? Geralmente não se menciona muito Yosef, dele ser nazireu, porque aparece meio que de uma forma discreta na Torá isso, né? Nesses dois textos, em Gênesis 49 e Deuteronômio 33. De uma forma direta mesmo não tem, pode falar. E tiveram dois caras que já nasceram nazireus. Né? Exatamente, pode falar aí. Samuel e Sansão. Samuel e Sansão, né? Então, tanto Shinshon, Sansão, quanto Shinshon em hebraico é solzinho, pequeno sol, tá? Sansão. O Almeida deu bobeira, né? Deveria ter colocado solzinho. Então, Shinshon, né? O Sansão era nazireu e Shmuel, né? Haná, ela fez um voto, né? Consagrando Samuel também, ele era nazireu. Então, vamos lá. Números capítulo 6. E falou Yahuá a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para Yahuá, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde o caroço até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para Yahuá. Kadosh será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para Yahuá, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Elohim está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, Kadosh será a Yahuá. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará sua cabeça, e ao sétimo dia a rapará. E ao oitavo dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Né? Então a gente não vai ler tudo com relação ao nazireu, então ele não poderia cortar o cabelo, não poderia ingerir nada derivado de uva e não ter contato com a morte, tá? Com o morto. Pode falar. O Elista está perguntando, eu ouvi uma pregação na igreja uma vez que o Messias Yahushua era nazireu, até hoje não li nada sobre isso. Yahushua era nazireu?
Não, muita gente na igreja... Ele tomou vinho? Ele tomou vinho, né? Então, muita gente na igreja, eu já ouvi falar nisso também, que o Elisha colocou. Ele fez, acho que ele fez tudo o contrário. Ele fez, assim, ele até fala, né? Porque, por exemplo, João Batista, a gente vê algumas coisas, algumas características de Nazireu, mas não todas. Tanto que ninguém bate um martelo dizendo que João Batista era um Nazireu. Mas algumas características de Nazireu, João Batista tinha, pode ser que ele fosse, pode ser que não. Aí até o Yahushua Hamashia fala assim, veio Yohanan Hamatbil, né, João Batista, não comendo e nem bebendo, e vocês dizem, ele tem um demônio, e veio o Filho do Homem, né, comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão, um amigo de pecadores. Então o Machia até faz esse contraste, ou seja, o João Batista não costumava tomar vinho e tal, o Machia Yahushua, inclusive o primeiro milagre dele está em João capítulo 2, em Yohanan, capítulo 2, ele transforma a água em vinho. E uma coisa engraçada é que na igreja evangélica, eles tentam apelar para o grego, né? Não, ele não transformou em vinho, não, ele transformou em suco de uva. Aí eles inventam lá uma palavra chamada oinos no grego, né? Como se o grego fosse, como se o Novo Testamento fosse escrito em grego. Só que não, né? Só que não. Então, na Aliança Renovada, na Peshita, tá? De acordo com os originais, a palavra que aparece é Yain, ou seja, Yud Nun Sofi, tá? Ou seja, Yain. É vinho mesmo, alcoólico, pode falar. O Elimar colocou aqui, porque na igreja eles dizem que não era vinho, sim, suco de uva, sem fermentação. Mas no texto aqui do Nazireu, qualquer tipo de bebida derivada de uva. Qualquer derivada. Quer dizer, nem suco de uva, nem Fanta-uva, se existisse naquela época, não poderia beber. Qualquer bebida com traço de uva. Com traço de uva já não poderia beber. Né? Ele até teve contato com o morto, né? Exato. Ele ressuscitou. Quer dizer, a conduta dele é tudo diferente de um Nazireu, né? Mas foi legal isso que o Elisha colocou, porque também já tinha ouvido falar nisso, né? Então na igreja muita gente fala, né? Menciona isso, fala que teria sido ele Nazireu, mas a resposta é não, tá? Yahushua não era um Nazireu. Então vamos lá, até porque o ministério dele ele tinha que estar no meio do povão, essa coisa toda era diferente, né? Pode falar. O Yachá está perguntando, no versículo 18 diz que tinha que raspar o cabelo depois de terminar, né? E queimar no fogo do sacrifício. Isso, Só exato. que não temos mais sacrifícios hoje. Como poderíamos fazer esse propósito de Nazireu hoje em dia? Se é que dá para fazermos hoje, né? Então, foi legal isso que o Yachá colocou. Primeiro, trazer um comentário bem interessante, tá? O cabelo é a única parte do corpo do ser humano que pode ser apresentado no Misbear, tá? No altar de sacrifícios. Então a gente já deve refletir sobre uma coisa bem interessante. O cabelo é algo muito sagrado, que a gente não faz ideia da espiritualidade que tem no cabelo, tá? Então, já estou falando que eu tenho medo de esquecer. Então, nós que somos do povo de Israel, não fazemos implante com o cabelo de outras pessoas, porque a gente não sabe, a gente não consegue avaliar a espiritualidade que está contida no cabelo de uma pessoa. Então, quando uma pessoa implanta cabelo de uma outra pessoa nela, isso é uma coisa perigosíssima, porque os nossos sábios dizem que o cabelo ele é dotado de tanta espiritualidade que ele era a única parte do corpo humano que podia ser oferecido no altar de sacrifícios, no Misbear, tá? Então não estava nem programado de falar isso, mas já até estou lembrando e estou falando. E hoje em dia não é só implante de cabelo, cílio postiço, Isso. Tem outra coisa também. Várias coisas. Várias coisas, bem lembrado pela Juliana, né? E se você for para poder ver, tipo assim, em ritual de feitiçaria, magia, bem lembrado. Macumba, tipo assim, Cabelo. Sempre Cabelo, né? Sempre A gente vê que o adversário, ele copia, né? As coisas do Criador. Então, peruca também, né? Peruca, né? Evitar usar peruca com cabelo humano, a gente não faz ideia, tá? Então, das consequências negativas que podem vir sobre a vida da pessoa, tão somente por fazer um implante de cabelo, cílio, ou utilizar uma peruca com cabelo humano. Então, não se faz isso, não é esse o procedimento entre o povo de Israel, tá? Então, assim, o que a gente deve evitar é o quê? Fazer implante de cabelo de alguém, ou usar peruca de alguém, ou cílio, seja o que for, porque tem uma espiritualidade que a gente não consegue compreender, tá? E que pode afetar negativamente, com certeza vai afetar negativamente a vida da pessoa, tá? Aí, respondendo a pergunta do Yachá,
Então o nazireu, a porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Ou seja, realmente, não tem hoje o templo, né, a Beit HaMikdash, não existe o altar, né? Então existem vários mandamentos que hoje existe uma impossibilidade de cumpri-los, né, por conta da ausência do templo, né, da Beit HaMikdash, tá? Então, no milênio, tá, nós vamos, com certeza não vai ter mais algo que atrapalhe alguém de cumprir esse mandamento, tá bom? Mas no presente momento, realmente, ficamos impossibilitados, tá, de cumprir essa mitzvah, tá? Então fica um tanto quanto complicado pelo fato da ausência do templo, consequentemente do altar de sacrifício. Foi bem colocado pelo Ari Achar, tá? Então vamos lá, o nazireu, só a título de curiosidade, tá? Paulo, quando fala lá em Romanos 14, tá? Lá em Romanos 14, vamos abrir rapidinho lá, os parushim, que eram os fariseus, eles adotaram para si mesmos regras severas e extremas, tá? Com relação a si mesmos, tá? Vamos dizer assim, era como se fosse tipo o nazireu, que vamos dizer assim, o nazireu, ele por um determinado tempo, ele fazia isso, normalmente, os nossos sábios dizem que normalmente era em torno de 30 dias, tá? Claro, tinha as exceções, tinha Sansão, tinha Samuel, que foram durante a vida toda, tá? Mas normalmente quando uma pessoa fazia um voto de nazireu, normalmente era por 30 dias, e de acordo com o que é falado em Israel, quando o camarada acabava esse voto de nazireu, isso é até engraçado, o sacerdote vinha com um copão grandão de vinho, com um copo bem grandão de vinho, e já fazia o camarada beber aquele vinho. Por quê? Tá? Por quê? Era justamente para que aquela pessoa que fez o voto de nazireu, ela não se sentisse superior aos outros israelitas. Eu sou nazireu, eu fiquei 30 dias lá, sem tomar vinho, sem tocar no corpo de um morto, não cortei meu cabelo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, para que ficasse evidenciado na frente de todo mundo, que assim como ele fez o voto de nazireu, que agora interrompeu, voltou ao normal, ou seja, ele é um ser humano normal, sempre foi, tá? Então os sacerdotes traziam um copão de vinho para ele, né? Levava um copão de vinho, aqui é a água que eu estou bebendo, né? Levava um copão de vinho para ele e fazia com que ele bebesse, ou seja, para que toda e qualquer vaidade fosse embora. Então isso não é mencionado na Torá, tá? Mas se comenta muito isso em Israel, tá? Então se fazia isso. Ou seja, a partir de agora você reintegrado à sua vida normal. E conforme eu estava falando no capítulo 14 de Romanos, olha o que Paulo diz. Ora, quanto ao que está enfermo na imuná, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Elohim o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio amo, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Elohim para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para Yahuwá o faz. O que come, para Yahuwá come, porque agradece a Elohim. E o que não come, para Yahuwá não come e dá graças a Elohim. Então, olha só, o debate aqui gira em torno da alimentação e não do Shabat, tá? O foco é o jejum judaico realizado 2 vezes por semana. Então, os cristãos adoram pegar esse capítulo 14 de Romanos, né? Eu guardo, aqui Paulo fala, um guarda um dia, o outro guarda outro. Eu guardo domingo, antigamente era o sábado, eu agora guardo domingo, que não sei o que papapá. Tudo errado a interpretação deles, né? Paulo aqui, ele está falando sobre os fariseus, os parushim, do qual, né? Ele, durante toda a sua vida, ele era um parush, ele fala até em Filipenses, no presente, eu sou fariseu de fariseus, então ele está falando dos parushim, tá? Então esse grupo agora, nem todos os fariseus faziam todas as coisas iguais, tá? Tinha fariseu que fazia uma coisa, tinha fariseu que fazia outra, tá? Igual o Netzarim. Nem todos os Netzarim fazem a mesma coisa. Tem Netzarim que faz uma coisa, tem Netzarim que faz outra. Então esse grupo aqui de fariseus, que Paulo está falando em Romanos 14, eles faziam um jejum, tá? Que era 2 vezes por semana, era segunda-feira e quinta.
Aí Paulo está falando, tá? Que ele fazia diferença entre dia e dia. Então esse grupo de fariseus aqui, eles jejuavam na segunda e na quinta. Se você fizesse parte do grupo deles e falasse assim, eu vou jejuar na terça e na quarta, né? E para eles, você já estava errado. Então assim, Paulo está falando sobre isso. E esse grupo, eles não comiam carne e nem bebiam vinho, tá? Embora a Torá não proíba comer carne e nem proíba beber vinho, tá? E o que acontece? Esse grupo de fariseus, eles estabeleceram entre eles que não podia comer carne nem beber vinho, tá? Mas beleza, eles serviam ao Criador, tá? Então eles jejuavam na segunda e na quinta, beleza, eles estavam servindo ao Criador. Então Paulo está falando assim, ó, vamos viver em paz. Você está convivendo com um camarada que não come carne e nem bebe vinho, você está hospedado lá na casa dele, você foi lá na sinagoga dele, que era o caso de Paulo, ele convivia com esses outros rabinos, tá? Que eram amigos dele da vida inteira. Então o camarada está jejuando na segunda e na quinta, beleza, eu estou junto dele. O que impede de eu jejuar também na segunda e na quinta? Para não ofender a fé fraca dele, a emuná fraca. Se ele me ver jejuando na terça e na quarta, ele vai se escandalizar, não vai querer me ouvir. Mesma coisa, ele não come carne nem vinho, a Torá não proíbe isso, mas ele não come carne nem bebe vinho, na presença dele eu também não vou fazer isso para não escandalizar. Ou seja, a tolerância dos fortes para com os fracos. Pode falar. Não ter contato com o morto se refere também a animais? O Biratã perguntou. Sim, também, tá? Então foi legal a pergunta do Biratã. Tanto de pessoas, tá? Parentes, pessoas, como de animais. Não poderia ter contato com animais mortos, tá? Então foi legal que o Biratã colocou, tá? Então o que acontece? Aqui em Romanos 14, né, Paulo está falando está pintando esse quadro. O debate girava em torno da alimentação e não do Shabat, tá? O foco é o jejum judaico realizado 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, conforme atestam o Talmud Bavili e o Tratado de Tanit 12a, quem quiser anotar, tá? E o Didaquê 8.1. Leia também Lucas 18.12 e Marcos 2, do 18 ao 20. Olha só, vamos lá em Lucas 18, 12, que a gente vai fazer um link com esse capítulo de Romanos aqui, ó. Ó, vamos lá. Lucas 18, 12, tá? Era o fariseu e o publicano, ó. O fariseu, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, tá? Então, era desse grupo aqui de Romanos 14, tá bom? E Marcos 2, do 18 ao 20 também, tá? Então é até legal que a gente dê uma passada aqui agora nesse capítulo 14 de Romanos, tá? Ou seja, vamos trazer aqui uma conclusão sobre os fariseus, os parushim, tá? Eles não bebiam vinho e nem comiam carne. Aí Paulo, vamos supor, estava no meio deles, ia proclamar a Bessorá, Dei a Rushua Hamashia. Aí se fosse um monte de gente teimosa, ia fazer o quê? Não, mas a Torá não proíbe isso, que não sei o quê, que tá. E ficava discutindo, e a mentalidade fraca do fariseu não iria mais ouvir o que Paulo iria falar acerca da Torá, entendeu? A Torá acerca do Mashiach e a Rushua. Então é isso que Paulo fala, né? Então ele fala assim, ó, por exemplo, no versículo 7, Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para Yahuwá vivemos. Se morremos, para Yahuwá morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos de Yahuwá. Né? Foi para isto que morreu Mashiach e tornou a viver, para ser Yahuwá, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal do Mashiach, tá? Ou seja, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não ficar em contenda. Então Paulo estava no meio dessa turma aí, que não comia carne nem bebia vinho. Então, enquanto ele estava junto ali daquele pessoal, ele não comeria carne nem bebia vinho. E assim ele tinha acesso a proclamar acerca do Mashiach. Ele estava junto desse pessoal, os caras jejuavam segunda e quinta. Vamos supor que Paulo jejuasse terça e quarta. Pô, eu estou junto deles. Para que eu vou arrumar uma briga desnecessária, uma briga idiota com meus irmãos israelitas? A gente concorda sobre 99% das coisas. Para que a gente vai ficar discutindo? Então, vou jejuar também na segunda-feira e na quinta, não tem problema. Então é isso que a Escritura mostra, tá? É esse que é o ensinamento de Romanos, capítulo 14, tá? No finalzinho de Romanos 14, versículo 22 e 23, tá? Ele diz assim: tens tu emuná, tem em ti mesmo diante de Elohim. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas,
Se come, está condenado, porque não come por emuná, por fé. E tudo que não é de emuná, de fé, é pecado, tá? Então, a pessoa tem que estar bem resolvida e saber respeitar as outras também. Cada um vai na sua velocidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, a gente já viu aqui que o nazireu ele não poderia cortar o cabelo, não poderia ter contato com morto, incluindo animais também, e não poderia tomar nada derivado de uva, tá? Então, nem vinho, nem suco de uva, nem nada, tá? Então, vamos prosseguir. E a gente viu que de uma maneira meio que discreta, embora apareça a palavra no hebraico, tá? Nezir, tá? Yosef é chamado em Gênesis 49 e Deuteronômio 33, ele é chamado de Nezir, tá? Ou seja, a Torá usa essa palavra para se referir a Yosef, tá? Então agora nós vamos para Birkat Kohanim, que é a bênção sacerdotal. Em seguida a gente vai fechar, que é o capítulo 7. Nós vamos agora para esses dois últimos assuntos.